O que define o sucesso? Qual o parâmetro que você usa para a definição do teu sucesso no esporte? São dados ou somente resultados baseados em números rígidos e fixos? Existe sucesso fora do pódio? Nesse vídeo eu quero trocar uma ideia com vocês sobre como a gente pode estar definindo o sucesso no esporte. O mundo é dominado por números, vitórias, derrotas, resultados e quase sempre a gente está se comparando com outras pessoas. E é isso o tempo todo e dentro desse contexto, como que a gente pode definir o sucesso? A gente que pratica triatlon, corrida e o crossfit, eu preciso citar o crossfit porque tem uma galera do crossfit acompanhando aqui também e não é diferente de quem faz triatlon, também são pessoas bastante competitivas. Esse esporte gera uma grande competitividade entre os praticantes. E quem os procura sempre está em busca de um desafio, de se colocar à prova e competir. O nosso tempo final ou colocação é quase sempre usado como a única métrica para nos definir. Então, a gente fala e escuta coisas do tipo fulano é sub 3 na maratona, fulano é sub 10 no Ironman, fulano é RX lá no CrossFit. E muita gente enxerga isso como a única medida de sucesso dessa pessoa dentro do esporte. Definir uma meta de tempo para uma corrida, uma prova, eu acho ótimo. Eu penso que é uma excelente maneira de injetar motivação nos treinos, quer você queira ou não aceitar. Nós somos animais correndo atrás de algo sempre. Nós somos movidos por estímulos e recompensas o tempo todo. E não acho que a gente deve encarar isso com estranheza, mas não tem como querer colocar metas impossíveis e achar que isso é uma boa maneira de criar motivação. Isso não é, muito pelo contrário. Usar metas impossíveis na busca desse sucesso, na real, é muito provável que você alcance o oposto, o insucesso. Por exemplo, se você hoje consegue correr 21 km em 1h50, querer fazer uma maratona daqui a 5 meses abaixo de 3 horas é um objetivo audacioso, mas com grande chance de fracasso. É muito longo o caminho a ser percorrido entre 1h50 nos 21 km, que é um pace de 5 minutos e 14 por quilômetro, até você conseguir correr os 42 em 2 horas e 59, que é um pace de 4 minutos e 15 segundos por quilômetro, para não dizer impossível, eu vou falar que é muito difícil você em apenas 5 meses de treino conseguir fazer isso. Uma pessoa normal, um atleta amador, sem usar droga, tirar 1 minuto por quilômetro do ritmo da corrida dos 21 e levar isso para 42, eu apostaria que não conseguiria. O problema nesse caso não é correr os 42, mas conseguir manter esse ritmo nos 42 km. O problema da definição de sucesso é quando o tempo ou colocação se torna a única medida para definir o teu sucesso. Ter feito sub 10 no Ironman não significa sucesso para um atleta como o Gian Frodeno, porque ele sempre faz sub 8. Mas para um outro atleta é o ápice da jornada dele dentro do triatlon lá na modalidade Ironman. Eu acredito que existem tempos limites, tempos bons, tempos ruins para todas as distâncias e todos os tipos de prova. Isso é minha opinião. Se você pensa ou tem uma visão diferente, pode escrever aqui embaixo nos comentários para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Vamos pegar como exemplo uma prova de corrida, para exemplificar aqui. Sendo uma prova de corrida, a pessoa tem que correr e não caminhar durante a maior parte do percurso. Não dá para a gente dizer que correu 5 km se a gente fizer esses 5 km em 45 minutos ou mais, porque isso é uma caminhada rápida, não foi corrida. Eu digo isso porque ninguém faz prova de natação sem nadar. Ninguém vai para uma travessia de natação para ficar boiando. Não me levem a mal diante do que eu estou falando, mas é a realidade. Eu não estou dizendo que a pessoa não pode ir lá e percorrer a distância caminhando, mas é preciso deixar claro que se a pessoa caminhou toda a distância, não foi uma corrida, foi uma caminhada. E é importante dizer que para alguns caminhar os 5 km pode ser o sucesso que ele busca ali naquele momento, já para outros não é, nem de perto. E tudo vai depender do ponto de partida de cada um. Mas o que vai além da pergunta sobre os ritmos e performance é se confrontar perguntando para si mesmo: estou fazendo o meu melhor? Essa é uma pergunta individual que você vai fazer de frente para o teu espelho, lá no banheiro, no espelho. Se você não está se dedicando de verdade, não está comprometido com o que você se propôs a fazer, então é claro que você não está fazendo o melhor. Por isso que sem dedicação, sem comprometimento, lá no final da prova, é provável que você sinta algo diferente de sucesso e realização ao cruzar a linha de chegada. No caso do triatlon, furar o pneu ou algum problema na bike tira por completo a competitividade do atleta. Mas nesse caso, foi algo fora do seu controle. Vai existir a frustração? Vai. E não vai ser pouca, mas não vai ser por causa de uma falta de ação tua. Algumas coisas precisam ser deixadas claras para a gente poder entender melhor essa questão sobre o sucesso e realização. Para começar, que não somos iguais,
não vivemos todos da mesma maneira, as oportunidades para iniciar no esporte não são e não foram iguais para todo mundo, não temos o mesmo tempo livre para treinar e também para nos recuperar dos treinos e mais um monte de razões e motivos que vão de alguma maneira contribuir para que você chegue à frente ou atrás de alguém, sempre. E não entendo isso como uma desculpa esfarrapada que todo mundo pode estar dando. Não é isso. Porque se você tem que entrar no trabalho às 7 da manhã, mas sai de casa às 6 horas da manhã, tu já acordou 5h30 e chega em casa somente às 7 da noite. Me fala onde você vai encaixar 2 sessões de treino de corrida ou 2 sessões de treino para triatlon, tipo natação de manhã e pedal à tarde, cada um durando 1h30 de duração. Não tem como, é difícil, vai ficar muito complicado. Tem gente que consegue? Tem. Assim como tem gente que tem mais talento do que o outro. Muita gente se sente um fracasso, um verdadeiro fracasso, derrota total por não conseguir realizar o mesmo que alguns que ele vê na rede social estão lá fazendo nas postagens. Tudo parece fácil e simples, mas você não sabe o que existe por trás. Se a pessoa tem uma família, se a pessoa tem um suporte, qual o trabalho, o tipo de trabalho que ela faz, se treina em casa, perto do trabalho. Você não sabe se essa pessoa precisa ou precisou renunciar a algo para fazer aquilo ali que você está vendo. Não é um simples fato de mais ou menos dedicação apenas ou capacidade. E não é uma conta simples que se faz ali de 1 mais 1 igual a 2 e o resultado é aquele. Então você olha a postagem de uma pessoa como essa e pensa que você é o fraco, é o incapaz, mas na verdade o outro é que muitas vezes tem uma oportunidade diferente da sua, uma oportunidade que ele criou às vezes, ou buscou, ou sei lá como é que foi que aconteceu, mas que permite ele se dedicar melhor e dessa maneira aí que você vê. Então, dentro da realidade dele, cabe e existe espaço e tempo para fazer uma rotina de treino extensa ao longo do dia e das semanas. Mas você já se observou e pensou que dentro da sua rotina, ao chegar em casa, cabe um treino de 30, 40 minutos de corrida ou qualquer outro esporte, e isso pode ser a sua conquista de sucesso? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que ninguém é um fracasso por não ter uma Ferrari? Não é simples. Você não é um fracassado por não ter feito um Ironman, uma maratona. Se a gente for comparar número, tem muita gente no Ironman e na maratona que não faz o que de repente você está aí fazendo nos 5 km, que está treinando todo dia depois de chegar em casa do trabalho ainda cansado. Existe muito essa comparação que é desproporcional e muitas vezes sem sentido algum entre esses tipos de eventos, entre as distâncias. Se você chegar no teu trabalho e falar que fez uma maratona em 6 horas, certamente vai ganhar aplausos, vai ser visto como um guerreiro, enquanto um outro colega que fez o mesmo dia uma prova de 5 km em 19 minutos, talvez, não vai receber a mesma glória. Certamente não vai. E o mesmo vale para o triatlon. Você chegar aqui falando que fez um Ironman em 16 horas e 30 minutos e um outro dizer que fez um sprint em 1h10, você ganha os aplausos mesmo ninguém sabendo que você chegou meia hora antes do corte. Mas será que quem fez a maratona e o Ironman foram mais dedicados aos treinos que quem fez os 5 km e o triatlon sprint? Se você se pergunta se você está fazendo tudo o que pode e a resposta é um sim sincero, você não tem que se preocupar com tempo e colocação. A sua evolução vai acontecer dia após dia e isso é certo. Não há fracasso porque você não tem tempo para se dedicar. Faz o que cabe na sua realidade, faça o melhor e é aqui que mora o teu sucesso. O sucesso está em fazer o que cabe no teu tempo para treino. O importante é você estar fazendo o teu melhor e é isso que faz a diferença. O tempo de prova é só uma das infinitas medidas de sucesso do nosso progresso. A melhor comparação é com nós mesmos. Se você gastar seu tempo comparando o que você faz com os outros, você vai perder o foco em você. Treinando com comprometimento e dedicando-se de verdade, para não ter medo de falhar, ou do que pode acontecer fora do seu controle, você vai chegar no teu sucesso. E por fim, todo esporte é sobre vencer aquela voz que fica gritando aqui na nossa cabeça, dizendo que não tem problema parar e desistir, abandonar a prova. Sucesso é uma métrica subjetiva e impossível de medir, igual potência, tempo ou velocidade. Espero ter trazido uma forma diferente de olharmos para o que pode ser a definição de sucesso. E não esqueça de deixar o seu like aqui, se você gostou desse vídeo, e aproveita para compartilhar com algum amigo que você acha que esse vídeo pode ajudar. Um forte abraço e valeu!